Bom dia, meus irmãos. Bom dia a você que está aí assistindo em casa, qualquer lugar que você estiver. Seja bem-vindo. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versos de 1 a 6. Efésios, capítulo 4, versos de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Amém. Irmãos, eu quero meditar com vocês sobre a unidade da igreja. A unidade da igreja. A carta aos Efésios está dividida em duas partes, do capítulo 1 até o capítulo 3. Paulo apresenta o novo homem e a nova humanidade. O capítulo 1, Paulo fala sobre a salvação realizada pelas três pessoas da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai elege, Deus Filho redime e Deus Espírito Santo converte e sela. Isso está no primeiro capítulo. A segunda parte do primeiro capítulo, Paulo ora para que os irmãos entendam isso. O capítulo 2 está dividido em duas partes, 2 de 1 a 10. Paulo está falando do novo homem e ele vai dizer que nós recebemos vida de Deus estando nós nos nossos delitos e pecados. E agora, pela graça, nós somos salvos. A partir do versículo 11 até o versículo 22, Paulo vai falar que todo convertido passa a fazer parte de uma única família. Não existe mais diferença entre judeus e gentios. A igreja, ela é composta por pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações. Está lá em Apocalipse 5, quando o Cordeiro é glorificado porque ele fez isso. Capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele fala do seu chamado como apóstolo para pregar esse mistério antes oculto, mas revelado, que a igreja agora agrega pessoas diferentes. No capítulo 3, a segunda parte, Paulo ora novamente, e ele ora justamente para que a gente pudesse experimentar o poder de Deus. O capítulo 4 começa a parte prática. E nesse capítulo 4, Paulo vai falar sobre a unidade e a diversidade da igreja. Nós vamos trabalhar hoje o conceito de unidade da igreja. A igreja é uma só. Um senhor foi visitar um hospício. E era um hospício muito grande. E ele foi visitando ala por ala. E ele percebeu que a quantidade de pessoas doentes era infinitamente superior à quantidade de funcionários. Então ele perguntou para o diretor daquele hospício: vocês não têm medo, não? Aqui tem mais doido do que funcionário. Aí ele falou: não, fique tranquilo, porque os doidos, eles têm uma característica: eles não se unem. Então eles são incapazes de se unirem para fazer alguma coisa. A igreja, de vez em quando parece um hospício. Parece. Aqui não chega nenhum são. Porque os sãos não precisam de médico, diz Jesus. Eu vim para os doentes, para aqueles que se reconhecem.
Mas a igreja, ela é lugar de paz, não é de briga. A igreja não é lugar de confusão, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Mas tem uns irmãos que gostam de criar tumulto na igreja. Recebem umas ideias de Satanás. Então toma cuidado, porque Paulo vai nos chamar a atenção aqui da responsabilidade minha e sua de preservar a unidade da igreja. Infelizmente, se fala hoje mais no trabalho das denominações, batista, Assembleia de Deus, presbiteriano, não sei o quê, e o cara diz: eu sou presbiteriano, o outro diz: eu sou assembleiano, eu sou batista. Veja bem, Deus não morreu por denominação. Jesus Cristo não morreu para comprar uma denominação. Ele morreu para comprar a sua igreja. E eu não sou melhor do que o meu irmão assembleano, ele não é melhor do que eu. Não existe diferencial de filhos. É isso que Paulo vai falar. Porque a igreja, Paulo está dizendo, a igreja agora, judeus, vocês que são judeus, vocês achavam que a igreja era só de vocês. Mas agora Cristo derrubou todas as barreiras e criou uma nova família, a família de Deus. Paulo vai nos ensinar aqui em Efésios 4, de 1 a 6, que a igreja ela é uma unidade orgânica. Unidade orgânica. Essa unidade não é externa. Não é externa. Não é institucional. Ela é resultado da obra de Cristo. Cristo morreu e comprou a sua igreja e uniu a sua igreja a Ele. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão ou não? Veja lá, 1 Coríntios. 1 Coríntios, por favor, no capítulo 12. Primeiro Coríntios, capítulo 12, versos 12 e 13. Vamos ler juntos? O que ele diz? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Por isso que não vai ter espaço VIP lá na tenda. Porque na igreja, todo mundo é igual. Todo mundo é igual, pode ser ministro do STF. Quando ele chega aqui, é o nosso irmão André. Do verdureiro da Ceasa ao reitor magnífico da universidade, quando chega na igreja, todo mundo é igual. Em Cristo, somos iguais. E aí você precisa aprender a respeitar o outro irmão da outra denominação. Achando que só você é crente, só você é salvo, só você tem a verdadeira fé. Preste atenção, veja o que Paulo vai nos ensinar. Nós devemos preservar a história da nossa denominação? Sim. A igreja de Pinheiros vai completar 120 anos de história aqui no bairro. Devemos valorizar a história? Devemos. Aliás, as igrejas evangélicas que tem aqui em Pinheiros, quase todas foi briga da nossa. Brigava, saía, fundava uma igreja.
É a colônia de italiano briga igual. Então nós temos a Igreja Presbiteriana do Brasil, tem a nossa história, os nossos princípios de fé. Mas a denominação, ela não está acima da unidade do corpo, da igreja. Vocês estão entendendo ou não? Então vamos lá. A unidade da igreja é uma unidade espiritual, que não foi criada pelo homem, é criada pelo Espírito Santo. Aliás, depois você quiser dar uma estudadazinha, a igreja, ela é chamada de a comunhão dos santos. A gente recita isso no credo apostólico. Creio na Santa Igreja, na comunhão dos santos. A unidade da igreja é espiritual e é criada e mantida pelo Espírito Santo. Portanto, a igreja é um lugar de paz, de harmonia. Jesus lá, veja lá, em João, Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 20. Olha que coisa linda. Jesus, lá nessa oração, quando ele fez essa oração, antes de morrer, ele já estava orando por mim e por você. Porque ele sabia porque ele morreu. Arival, lá em 2025, eu estou orando por você, viu? Você pensou nisso aí? João 17, a partir do versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se existe uma coisa que dificulta o mundo a crer que Deus enviou Jesus, é a desunião dos crentes. Desunião. Agora, a concepção bíblica de igreja é muito simples. A igreja é a comunhão de todos aqueles que são convertidos pelo Espírito Santo, que foram redimidos por Jesus e que foram eleitos pelo Pai em todos os tempos, em todas as épocas. Isso é tão forte que a igreja, ela não perde a sua comunhão com a morte. Nós temos a igreja triunfante que está no céu e temos a igreja militante que está na terra. Quando um crente morre aqui na terra, vai para a igreja triunfante. E com certeza lá não vai ter a primeira igreja batista do céu. Não vai ter. Eu sei que batista gosta, primeira igreja batista, a PIB. Não vai ter. Lá não vai se discutir se eu sou pentecostal e você é reformado. Lá o que importa é se você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Luiz Berkoff é um teólogo, ele diz: a igreja é simplesmente a comunidade dos santos, isto é, a comunidade dos que creem e são santificados em Cristo e que estão ligados a Ele, sendo Ele a sua cabeça. Na teologia, quando se estuda a eclesiologia bíblica, fala-se em 4 marcas ou 4 atributos da igreja. O primeiro atributo é o atributo de unidade. Significa que todos os que pertencem à igreja estão interligados como membros de um corpo, dirigidos por uma cabeça que é Jesus Cristo. Santidade significa que a igreja, ela é separada do mundo para servir a Deus. A igreja foi chamada do mundo, está no mundo, mas ela não é do mundo. Universalidade.
Então, unidade, santidade, universalidade. Não tem nada a ver com a universal. Significa que a igreja compreende todos os crentes espalhados pelo mundo. Eu fui surpreendido aqui por uma senhora que veio de Angola. Ela e a filha. E que assiste a IPPTV desde a pandemia. E é interessante isso porque ela tem uma intimidade comigo, eu nunca vi. Então eu queria que você pensasse o seguinte: você precisa respeitar os outros irmãos. Respeitar. Você não pode se achar melhor do que o outro, porque você não é. Mas a quarta marca da igreja, quarta marca, é que ela é a apostolicidade. Ela é uma igreja enviada ao mundo. Ela foi chamada do mundo, ela está no mundo, e ela foi enviada ao mundo para pregar o evangelho. Então a razão por que nós estamos ainda aqui, como igreja militante, é para cumprir a nossa missão de pregar o evangelho a toda criatura. Preste atenção. A unidade da igreja é indissolúvel e inquebrantável. Qual é o meu papel e o seu papel como membro do corpo de Cristo? Paulo vai dizer: nós precisamos preservar a unidade. Nós não podemos criar unidade. Tem gente que fala: pastor, vamos melhorar a comunhão da igreja. Aí faz pizza, faz churrasco. Você tem que entender, a unidade da igreja, a comunhão da igreja, não é externa, é interna. É muito importante a gente entender que há duas forças operando no mundo. Há uma batalha espiritual. A batalha espiritual, Deus quer unir. O diabo quer o quê? Separar. Separar. Eu não brigo mais. Até no conselho, se algum presbítero quiser brigar comigo, eu deixo ele brigando sozinho. Tá certo? Você não veio para a igreja para brigar, meu irmão. Você não veio para a igreja para perturbar. Esse espírito de perturbação não é seu. Você veio para a igreja, você está aqui na igreja para promover a paz. Para a gente viver unidos. Ó, quão bom e quão suave é, agradável é, que os irmãos vivam em união. E é nessa união que Deus ordena ali a sua bênção. Abra sua Bíblia lá em Provérbios 6, 16 a 19. Vou dizer para você que Deus abomina aquele crente que vem para a igreja para fazer confusão. Aqui está chegando gente de tudo quanto é igreja. Mas essa igreja aqui não é Uber, não. Uber, você diz para onde vai. Manda no motorista. Aqui não, aqui é ônibus. Já tem o destino. Não venha querer, pastor, lá na minha... Não, aqui é diferente, meu irmão. Não é que não é assim, não. Você vai dar ordem da igreja lá, aqui não. Aqui tem direcionamento, tem visão, tem missão. E quem manda na igreja não é o pastor Arivão, não. É Jesus, ele é o dono da igreja. Aqui não é espaço para estrelismo, não, para celebridade, não existe. Ninguém é celebridade aqui, gente. Agora vamos lá. Vamos ler Provérbios 6, 16 a 19. O que é que diz aí? 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras
Então, essa é a sétima coisa que Deus não suporta. É semear contenda entre os irmãos. Toma cuidado com o WhatsApp. Porque às vezes o cara manda falando mal do irmão, o outro vai e compartilha para o irmão. Aí o pau quebra. Falar mal dos outros é uma coisa boa, né? É boa, né? O pecado, a nossa natureza é pecaminosa. Tem gente que vive de falar mal dos outros, né? É profissão. É profissão. E me irrita esse negócio de fuxico gospel. Não pode ter fuxico gospel, pelo amor de Deus. O fuxico do Satanás. Quem faz fofoca e fuxico não é de Deus. Deus abomina aquele que semeia contenda entre irmãos, criando desunião e desarmonia na igreja. Quem ama a contenda, ama o pecado. Ama o pecado. Tudo certo até agora? Posso continuar? Vamos para o texto. Vamos ler o versículo 1, 4:1. Efésios 4:1. O que diz aí? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, Paulo, ele está preso. Ele está naquela casa lá em Roma, e lá naquela casa, Atos 28, ele escreve 4 cartas: Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Por isso que ele fala que eu, o prisioneiro no Senhor. Está se identificando. Esse versículo 1 tem 3 lições claras aí. A primeira delas é que ninguém pode fazer parte da igreja se não for chamado por Deus. Igreja não é entidade voluntária. É família. Não é orfanato. Deus não tem inquilino. Deus também não tem sobrinho, tá? Ou é filho ou não é filho. Não tem sobrinho. Abra a sua Bíblia lá. João 15:16. Todo mundo sabe de qual é esse versículo. João 15:16, o que diz aí? Não foste vós que escolhestes? Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto o quê? Então veja bem, nós fomos vocacionados, nós fomos chamados, escolhidos por Deus para fazer parte da igreja. Então, se você tem um irmão seu aqui na igreja que é crente, e é difícil, é um irmão difícil, você reclama com o pai. Porque foi ele que converteu e botou do teu lado. E para sempre, né? Para sempre. Segundo, quem é chamado para fazer parte da igreja tem privilégios e deveres. Por isso que ele fala aqui claramente: andeis de modo digno da vocação a que fostes o quê? Chamado. Nós temos uma vocação, nós temos um modo de andar conforme essa vocação. E aqui, nessa vocação, nesse chamado, nós temos privilégios e deveres. E o principal dever é andar de maneira digna, isto é, de acordo com a sua nova identidade espiritual. Você agora é um integrante da família de Deus. Então você tem que andar como filho de Deus. Mas vamos lá. Quais são as 5 virtudes que Paulo vai colocar aqui?
no versículo 2 em diante. Andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. O que ele diz aí? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, hein? Esforçando-vos diligentemente por o quê? Preservar. Não é criar, você vai o quê? Preservar. Você não tem o poder de destruir, você está aqui para preservar. Você se lembra que quando Ananias e Safira eles mentiram e eles foram disciplinados por Pedro, é que o pecado deles estava quebrando a unidade e a comunhão da igreja. Então toma cuidado, porque esses crentes que gostam de fazer confusão na igreja, ou não são crentes, ou qualquer hora Deus chama. Não estou rogando praga não, é só... Não pode, tem gente que vem para a igreja só ver os pontos críticos da igreja. Será que não tem nada de bom acontecendo em Pinheiros? Será que não tem crente bom aqui que ora, que lê a Bíblia? Está tão ruim assim? Irmãos, eu lembro da minha avó via virtude em tudo. Por falar mal de Satanás para ele, eu falei, mas ele é trabalhador, viu? Ele é trabalhador. Ele anda ao nosso derredor o tempo todo. Ele não dorme, não. E a ferramenta que o diabo usa contra a igreja, e que ele não vende, se chama desânimo. Porque o que o diabo quer é que você desanime. Então, se Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, nós temos que amar a igreja. Nós temos que amar uns aos outros. Então vamos lá. Para a preservação da unidade da igreja, precisamos de 5 virtudes. Primeiro, humildade. O que significa humildade? Significa ter uma mente servil e submissa. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2,5 está lá. Então nós temos que entender que nós estamos aqui para servir. E às vezes eu me sirvo até de tonto. Feito Davi lá, quando queriam matar ele, deu uma de doido. Você não está aqui para se servir da igreja. Você está aqui para servir ao Senhor da igreja. Só um amém. A humildade é o oposto do orgulho. O humilde pensa bem pouco sobre os seus méritos pessoais. Em Cristo nós temos o nosso referencial de humildade, modelo a ser seguido, imitado por cada crente. Então seja uma pessoa humilde. Segundo, mansidão. Essa eu tenho dificuldade, mas... Mansidão significa, no grego aqui, a palavra significa gentileza, cortesia, consideração. É a doçura ou a meiguice de não reivindicar direitos pessoais. A pessoa mansa reconhece que aos olhos de Deus não possui direitos o quê? Inerentes. De vez em quando você fica doce domingo aqui, dá o lugar para o cara que está na fila, que veio aqui. Não dou não, pastor. Calma, irmão. Você está aqui todo domingo, eu estou aqui, você me vendo aqui, nós estamos juntos. Às vezes vem um pessoal de longe do interior, chega aqui, vários vêm reclamar comigo. E tem uns que já estão sabendo, pastor, e lá o pessoal está botando a bolsa e a Bíblia, está tendo reserva. Eu falei, meu irmão, eu não vejo isso não. Mas tem. Nós temos que ser manso. A humildade e a mansidão faz parte. Jesus diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Longanimidade. Aqui é pau. O
que é que significa essa palavra no grego? Significa aguentar com paciência pessoas difíceis e provocantes. Tem isso na igreja aqui? Não. Tem gente que lhe irrita, tem gente que lhe provoca na igreja. Vou contar aqui para vocês, você não conta para ela, não. Uma vez, Tássia, minha mulher, ela rege aqui, e tem uns lugares reservados para um músico. Aí veio um diácono e disse: você não pode sentar aí. Ela falou: mas eu estou tocando. Aí entrou no carro voltando para casa. Menino, eu vou me embora dessa igreja, eu não vou reger mais, não vou cantar mais. Calma, minha filha, o que foi? Foi um diácono que falou: não, aquilo é um encapetado, esquece. Esquece. Aí fui, eu pedi ao Caruso, que é o chefe: Caruso, ajeita aí. Então, você já veio na igreja um dia assim, o culto saiu zangado ou não? Só eu? E quando você falta à igreja, e você chega, o irmão vai na sua direção e diz: é visitante, o irmão? Pensa no negócio. O cara não sabe do que o outro passou, às vezes uma doença, um problema. Ele diz: meu irmão, seja bem-vindo. Não, vai com a... Então, longanimidade é aguentar isso. É ter um fôlego comprido. Sabe aquele fôlego do cara que mergulha? Longanimidade. Deus nos trata assim. Deus nos trata com longanimidade. Então nós devemos tratar uns aos outros com longanimidade. Essa palavra é usada para descrever a paciência de Deus para conosco. O cristão deve exercitar a longanimidade para com os irmãos, principalmente com os mais complicados. E tem irmão que Deus salva, vai para o céu, mas ele fica na igreja para dar trabalho na terra. Lá em Hebreus fala de cordeiros mancos: fazei caminhos para os cordeiros mancos. Tem cordeiro que é manco, vai se arrastando. Mas é irmão. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui ou não? Então, se você é briguento e está chegando aqui na igreja para brigar, você veio para o endereço errado. Porque aqui tem um delegado à minha disposição. Na hora que você começar a querer brigar aqui, fazer divisão, fofoca, fuxico, você está preso. Ou então eu dou, não, irmãos, eu entrego a carta de transferência: meu irmão, está aqui sua carta, vá para outra igreja. Você não pode vir para a igreja para brigar. Aqui não é ringue. Nós somos uma família. Humildade, mansidão, longanimidade. E aí diz assim: suportar uns aos outros. É a mútua tolerância ou a capacidade que devemos ter de conviver uns com os outros, apesar das diferenças. Porque todos nós temos uma capacidade de afinidade. Tem ou não tem? Então essa banda está tocando hoje, os irmãos que tocam nessa banda, eles têm afinidade. Nós temos afinidade dos grupos de pastoreio, temos ou não temos? Temos. Criamos ali, vai criando um vínculo. Aí o pastor Samuel diz: olha, está na hora de multiplicar. Diz: não, o que é isso, pastor? Está tão bom. Mas nós não podemos viver a igreja só com afinidade, não. Nós temos que suportar os irmãos chatos. E o primeiro chato que tem aqui sou eu. Porque você está achando que você também é, né, a Rosa de Saron. Você não, filho. Você é um espinheiro bravo. Não é isso? A palavra suportar é a prática da longanimidade. Ser clemente com as fraquezas dos outros, não deixando de amar o próximo por causa dos seus defeitos e agressões.
Tem uns irmãos aqui que, de fato, a gente vê os defeitos, mas são nossos irmãos. Você que é pai, você não vê defeito do seu filho? Não? Tem. Mas é meu filho, o que eu fiz? Tem que aguentar, os amados. Amor. É a quinta virtude que ele coloca aí. O amor é a base de toda boa convivência entre os irmãos. Aqueles que estão vinculados pelo amor suportam todas as cargas. O amor, ele é fruto do Espírito. Ninguém tem a capacidade de amar naturalmente. O amor de Deus é derramado no nosso coração. Vamos fazer um teste. Pega um irmão aqui da igreja que você não gosta. Às vezes não gosta porque não conhece ou porque teve um acidente de percurso aí. Porque tem uns crentes que já dizem assim: o meu santo não bate com o dele. Oh, Deus, que santo é esse? Se for o Espírito Santo, tá bom, mas se for o Satanás, não vai bater. Tem isso, meu irmão. Só de olhar para ele eu já estou chateado. Então você vai pegar esse irmão essa semana e vai orar por ele. E vai pedir assim: Senhor, derrama amor no meu coração para eu amar esse irmão. É difícil. Eu enfrentei uma barra com uma líder aqui da igreja, Ministério de Casais. Era um dia, chegou para mim: eu tenho que ter uma reunião. Eu falei: não, mas eu não posso ir. Não, mas só ganha para isso. Isso é pastor. Meu irmão, mas veio um negócio. Falei: meu irmão, eu não vou lhe responder não. Ali o Espírito Santo foi uma intervenção do alto. Eu falei: eu resolvi amar a irmã, porque a irmã é complicada demais. Veja bem, eu recebo o sustento da igreja, mas o trabalho de um pastor ninguém paga. Agora, se ela tem um conceito marxista de trabalho, que é eu não sei, o meu patrão aqui é Deus, eu presto conta para Ele, e vou prestar conta de vocês para Ele. Então não é assim. Eu nunca, Reinaldo está aqui, eu nunca sentei no conselho para falar de salário, nunca, e nunca farei. Porque se eu for também, eu peço tudo. Hora extra. Como é aquele negócio de isonomia, insalubridade. Eu só trabalho aqui com fio de alta tensão aqui. É isso? Não é isso. Não é. Veja bem, Deus deu pastores à igreja. Nós vamos ler na segunda parte, a diversidade. E eu estou aqui e vou pastorear. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta o que? As minhas? Se ele tivesse perguntado: você ama minhas ovelhas, Pedro? Ele diz: não. As suas ovelhas são muito complicadas. Ditar por amor. Você vai amar esse irmão complicado porque você ama Cristo. Entendeu como é que é o negócio? Agora, qual é a base da unidade? Veja que Paulo vai dar a fundamentação teológica da unidade. Está fundamentado em 7 princípios. Então são 5 virtudes que você tem que cultivar para preservar a união. E ele vai dizer: você tem que preservar a união, sabe por quê? Primeiro, há somente um corpo. Versículo 4. Há somente um corpo. Então meus irmãos batistas, assembleianos, metodistas, onde tiver crente, nós estamos no mesmo corpo. Então eu não posso dizer que eu sou melhor do que o outro, porque a fé que ele tem é a mesma fé que eu tenho, é a mesma fé de Abraão. Veja o que ele vai dizer aqui: este corpo é a igreja constituída por judeus e gentios. Ela reúne todos os crentes de todas as épocas. A igreja de Jesus, a igreja de Deus, é uma só, desde o Gênesis até o Apocalipse.
Então lá no céu você vai encontrar os patriarcas lá, os apóstolos. A igreja é a totalidade dos eleitos. Podemos usar vários termos teológicos: igreja visível, invisível, igreja militante, triunfante, igreja local e universal. Contudo, ela é uma só. Há somente um rebanho, há somente uma noiva, há somente uma vinha, há somente um corpo, há somente um edifício, há somente uma família, há somente um povo, uma nação, a igreja de Jesus. Amém? E nós estamos nessa igreja. Segundo, há somente um Espírito, terceira pessoa da Trindade. E os que fazem parte da igreja estão ligados, unidos pelo Espírito e selados pelo Espírito. Diz lá, que nós lemos aqui, que nós bebemos de um mesmo Espírito. Presta atenção, quando eu falo, o pessoal fica brigando em pentecostal e reformado, pentecostal e reformado. Ah, você é pentecostal, você é reformado. Isso é uma besteira. Porque antes da reforma e antes dos movimentos, Deus enviou o Espírito para habitar na sua igreja. Então o Espírito que age aqui, age na Assembleia de Deus também. É o mesmo Espírito. Agora, se você quer criar um copyright, Espírito reformado, aí é problema seu. Porque eu sou pentecostal, eu sou reformado, eu sou tudo que tiver na Bíblia de direito, eu sou. Herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque nós pentecostais, meu irmão, você não tem um copyright do Espírito Santo. O Espírito Santo não é da igreja pentecostal, ué. O Espírito Santo é da igreja toda. Ela une a igreja. Há somente um corpo, há somente um Espírito, há uma só esperança na vossa vocação. A nossa vocação, o chamado, aconteceu de forma eficaz, irresistível, para uma completa salvação. Todos que foram chamados estão sendo conformados à imagem de Cristo, e todos nós estamos indo para o mesmo lugar. Às vezes a gente fala do céu como se fosse uma cidade nossa aqui. Olha, eu vou morar numa favela no céu. Espera aí, meu irmão, lá não tem favela. Lá nós vamos receber a herança inacessível, gloriosa. O céu é estar com Deus para sempre. Então nós temos uma só esperança na vocação. Há um só Senhor. Um só Senhor, que é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja e seu dono. Ele comprou a igreja com seu próprio sangue. A igreja é sua. E todo aquele que faz parte da igreja está sob o seu senhorio. E ele diz que é impossível nós servirmos a dois senhores simultaneamente. Então Jesus é o nosso Senhor desde agora e para sempre. Há uma só fé. O que quer dizer com essa única fé? Duas respostas. Primeiro, a fé significa um ato de fé e confiança em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A fé também como um corpo de doutrina, conteúdo de crenças. A Bíblia chama de sã doutrina. Abra a sua Bíblia lá em Judas. Judas. Fica do lado de Apocalipse, tá? Judas. Versículo 3. Porque não tem capítulo. Judas, versículo 3. Vamos ler o 3 e o 4 para a gente. Diz aí: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder. Veja, volta lá, só para eu grifar ali. Acerca da nossa o quê? Comum. Então a salvação é para nós, comum. O outro versículo,
O que diz? Exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Fé aí é a sã doutrina, é o conjunto das doutrinas bíblicas. Ela foi entregue a quem? Pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos batistas, aos santos presbiterianos, aos santos assembleianos. Quem são esses santos aí que Deus deu a fé? Todos. Então toma cuidado, irmão. Talvez você esteja sendo mais denominacional do que bíblico. Certo? Eu respeito os irmãos, sapatinho de fogo, não tem problema, eu vou lá, eu vou pregar nas igrejas, fica assim parado, e o pau quebrando. Mas eu não sei fazer, eu não quero, não adianta, certo? Mas tem uns irmãos que gostam de, eu deixo o irmão. Tinha uma irmã até que subiu aqui, ela dava uns aleluias. Aleluias. Aí o irmão, pastor, deixa a irmã. Se ela arrumar mais, aí para, mas uma só não tem problema não. Tem que respeitar. Há um só batismo. O que significa isso? Trata-se do sacramento ordenado por Jesus. É o batismo externo com a água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo representa a união do crente com Cristo. E você só batiza uma vez, no dia da sua conversão. Você é batizado. Não repete o batismo. A Santa Ceia a gente repete, mas o batismo é um só. E se você foi batizado numa igreja genuinamente evangélica e veio aqui para a igreja de Pinheiros, nós não rebatizamos você. Tá entendendo? Nós só rebatizamos aqui aqueles que vieram da igreja católica, porque o conceito de batismo na igreja católica é regenerativo. E nós não é regenerativo, porque o batismo não salva. O que salva é a conversão. O ladrão na cruz morreu e foi para o céu. Não batizou, não deu dízimo. Não fez nada. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um só batismo. E, para encerrar, versículo 6. Vamos ler juntos? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Presta atenção. A ideia é que todo cristão acredita que vive no mundo criado por Deus, controlado por Deus, sustentado por Deus, preenchido por Deus. Deus, o Pai, é onipotente, onisciente e onipresente. Em síntese, nós podemos dizer que a unidade da igreja tem a sua origem na Trindade. Primeiro, o único Pai cria a única família. Segundo, Jesus, o único Senhor, cria a única fé, a única esperança e o único batismo. Terceiro, o único Espírito vivifica e mantém vivo o único corpo que é a igreja. Amém? Amém. Pronto. Vamos encerrar. Vamos ficar de pé, orar? Vocês entenderam a aula, irmãos? A exposição? Somos crentes aqui, presbiteriano, temos que respeitar os outros irmãos nossos que estão em outras igrejas, em outras denominações, respeitar mesmo. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, para nos instruir, para nos alterar, para nos modificar, para nos restaurar, Senhor. Pai, coloca no nosso coração esse desejo, essa vontade, essa consciência
de que nós estamos aqui para preservar a unidade do Espírito Santo. Nós não estamos aqui para brigar, para fazer confusão, mas para servir ao Senhor com alegria e servir uns aos outros com o amor de Cristo. Tira de nós toda a vaidade, toda a soberba, todo o orgulho, porque o orgulho é loucura. Cuida de cada um aqui, Senhor, do coração, da mente de cada um. Sara as nossas feridas. Se há irmão aqui brigado, zangado com o outro, que esse dia seja um dia de reconciliação, de paz, de união. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.